processo de desenvolvimento exige uma participação mais efetiva dos cidadãos e a redefinição do papel do poder legislativo, que no mundo globalizado enfrenta uma crise de representatividade. O consultor legislativo e professor da Universidade de Brasília, Eurico Antônio Gonzalez, aborda a seguir os conceitos de política, a faculdade que os grupos humanos têm de perseguir e atingir metas estabelecidas por acordo entre seus integrantes. O mundo vive momentos de incertezas com as sucessivas crises econômicas em países desenvolvidos e também com graves crises institucionais em nações árabes. Estes acontecimentos têm repercussão no Brasil, que está entre as nações que lutam para superar desigualdades regionais e garantir direitos fundamentais. Todas essas questões dependem de soluções políticas. Desde o pensamento grego você encontra a ideia da política como luta, né? E uma luta que assim está condenada a nunca ter para todo mundo, porque os bens são escassos. Do mesmo jeito, você encontra também, vindo lá do pensamento grego, uma outra forma de olhar para as sociedades humanas que dá menos importância a essa, digamos assim, essa escassez crônica, né, das coisas que nós queremos, a insaciabilidade dos desejos, dá menos importância para isso e vai dizer assim, olha, na verdade, sociedades são o resultado meio formidável, né, da gente ser capaz de estabelecer acordos sobre as coisas. Quando você olha para um objeto como uma fruta amarela, né, e diz assim, isso e chama ela de banana, nomeia ela de banana, por que ela não podia ser nomeada de trocoque ou como o plátano, como fazem os mexicanos? Claro que pode ser nomeada de mil maneiras. Nós entramos num acordo para que aquele objeto, quando você emite esses fonemas, o outro entende que é daquilo que você está se referindo, né? A língua é o exemplo mais claro dessa formidável capacidade humana de entrar em acordo para poder viabilizar a vida, né? A língua é um exemplo claro disso, mas os valores, as nossas ideias morais, as nossas ideias sobre como o mundo é ou sobre como o mundo deveria ser, tudo é acordo. E a gente pode aí pensar na qualidade das sociedades, né, conforme a qualidade desses acordos, ou seja, em que medida eles expressam a verdade, e conforme a forma como esses acordos são obtidos e como eles são mantidos. Uma a gente poderia chamar de a qualidade cognitiva dos acordos. Quanto é que com esses acordos a gente devassa a realidade enquanto a verdade das coisas. E dois, a forma institucional dos acordos. Como é que a gente faz com que eles venham a existir e com que eles continuem? Os acordos sociais, a gente pode classificá-los em dois tipos. Há acordos que a gente chama de fáticos, são acordos que eles estão aí, simplesmente, as pessoas estão de acordo, mas elas não sabem muito bem por quê. Elas não sabem muito bem por que é que esses acordos vieram a existir e elas não sabem muito bem quais são as consequências da existência desses acordos. Tá? Se você parar para pensar, você faz um monte de coisas todos os dias, está de acordo com as pessoas e não sabe bem por que isso é assim. Por que é que você deve ter determinadas formas reverenciais para com determinadas pessoas? Você não sabe. Por que é que as pessoas, eu vejo muitas elas fazerem isso, passam na frente de uma igreja e fazem o sinal da cruz. A maior parte das pessoas não sabe por que faz isso. Mas várias delas fazem, e se uma vê que outra não faz, numa cidade do interior, por exemplo, né, ela se considera ofendida. Houve uma quebra do acordo. Esses acordos são acordos de fato. Eles são absolutamente imprescindíveis à vida social. A gente não pode pensar e deliberar sobre tudo o que vai fazer desde que acorda até que dorme, né? Não dá, essas coisas são de fato.
Existe uma outra natureza de acordos que a gente chama de acordos racionais. Esses são acordos aos quais você chega depois de partir do pressuposto de que, olha, mesmo se houvesse um acordo de fato a respeito desse assunto, né, ele tá em questão. A gente vai poder revê-lo. É necessário argumentar para mostrar por que é que esta direção de entrar em acordo é boa e aquela não. É necessário, portanto, explicitar. É como que você desembrulhar o pacote do hábito, da tradição, do fato e do hábito irrefletido. É como você desembrulhar o pacote e mostrar o que está ali dentro. Por que é que as pessoas estão de acordo daquela forma, e frequentemente a razão o motivo é ruim, né? E quais são as consequências das pessoas estarem de acordo daquela forma. Frequentemente, um público novo, de uma geração nova democrática, não gosta daquelas consequências que, entretanto, estão estabelecidas há muito tempo. A gente vê hoje, por exemplo, em dia no Brasil, questões super importantes, né? Relações da polícia com a população. A polícia está acostumada a ter um padrão, né, de trato com a população que tem 200 anos, pelo menos, né? As primeiras instituições de polícia militar são, se eu não me engano, 1807 ou 1809, né? São muito antigas, né? E elas têm um padrão de relacionamento com a população. A população, por sua vez, embora eu acho que nunca tenha gostado, né? Ninguém gosta de levar no lombo, né? Estava mais do que acostumada a aceitar aquilo. Tá? Ou seja, eram acordos, um acordo de fato, que meio rangendo ia adiante. Hoje em dia nós chegamos num ponto em que as pessoas estão a fim de abrir essa caixa preta. Né? Vem cá, eu quero polícia, quero policiamento, mas eu quero policiamento sob novos fundamentos. E por quê? Por causa disso, daquilo. E como que vai chegar a isso? Eu vou chegar assim, 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 assado. Quer dizer, o que estava oculto pela tradição e pelo hábito, o que não era refletido, passa a ser refletido. Nós estamos vivendo um período, né, de política democrática em que diversos padrões de relações sociais que eram regulados por acordos fáticos, né, estão sendo substituídos ou estão sendo postos em questão, não para acabarem essas relações sociais, mas para que os acordos fáticos que as regiam sejam substituídos por acordos racionais. Assim, médico-paciente, aluno-professor, motorista e cobrador, patrão-empregado, patroa-empregada, tudo isso está em processo de substituição de fundamentos não refletidos, que podem ser hábitos, tradições, para fundamentos refletidos. É sempre acordo de fato, com base na tradição, substituído por acordo racional, com base, vamos dizer assim, na explicitação e na apresentação dos argumentos. Não é viável pensar que uma sociedade possa viver exclusivamente à base de acordos tradicionais, ela fica rígida demais. E nem é viável pensar que uma sociedade possa viver exclusivamente à base de acordos racionais. Você não tem condição de debater todas as coisas necessárias para estabelecer um acordo que regule um assunto, né? Todo dia, 24 horas por dia, cada vez que o mundo que amanhece de novo, em tese, o acordo pode ser revisto. Basta que as pessoas estejam ali. Mas não é assim que as sociedades funcionam. As sociedades funcionam com uma espécie de economia, né, do que das províncias da sua vida que são reguladas por acordos fáticos e que outras províncias são reguladas por acordos racionais, acordos em que os fatores do acordo são explicitados e que quem ganha e quem perde aparece claramente.
determinados setores da sociedade, partes de vanguarda, estão intensamente estão lutando intensamente para substituir padrões culturais com fundamento em violência, em desamor, ignorância, né? Substituir esses padrões por padrões de relações de gênero, né, fundadas em tolerância, compreensão, igualdade, coisa e tal. E a gente vê como isso, simultaneamente, é uma coisa viável, aonde as iniciativas vêm com apoio estatal e com apoio de outros setores da sociedade, a coisa anda, mas também a gente vê o enorme peso dos acordos fáticos que se lastreiam nos séculos e que não são de jeito nenhum alguma coisa que a gente consiga substituir rapidamente. Por quê? Porque os acordos fáticos estão fundados nas emoções. Os acordos racionais estão fundados nos argumentos. A emoção é mais forte do que a razão. A razão é só um tipo de emoção. É isso que a razão é um tipo de emoção. Então, quando você, por exemplo, a gente tem, né, com base em ideários de direitos humanos, em ideários modernos, igualitaristas, está na cara que homens e mulheres são iguais. Está na cara que todos têm os mesmos direitos. Está na cara, para mim, do meu ponto de vista, pelo menos, né, que as mulheres são donas dos seus próprios corpos e fazem com eles o que bem lhes parecer, desde que não firam direitos de terceiros. Para mim, isso está absolutamente na cara. Mas isso é porque essa é uma ideia racional minha que bate com uma emoção minha. O problema é quando as pessoas estão criadas nas emoções da desigualdade, nas emoções da violência, nas emoções da superioridade do homem sobre as mulheres, e aí elas são apresentadas às crenças na igualdade, mas essas crenças na igualdade aparecem para elas como uma espécie de... É como, sei lá, você fosse tentar pagar alguma coisa com uma cédula de rublo. O comerciante vai, o que é isso? É uma ideia, está claro, tá, o número o valor da nota é 100, está lá, o valor da ideia, para seguir o meu exemplo, né, aparece claramente, mas não bate nas emoções do camarada. Então, por isso que a gente gasta dinheiro, propagandeia, põe na lei, põe na Constituição, papapá, e apenas muito lentamente vai mudando. Vai mudando mais como? Vai mudando principalmente porque entra nos livros escolares. Vai mudando porque entra dentro das famílias. Quando o Estado intervém mais agudamente, pune a violência, não deixa ela sem consequência, aí começa a mudar. Mas tem que mudar com as crianças, porque os adultos já estão acostumados com aquelas emoções, né? Então, essa substituição de acordos fáticos por acordos racionais está longe de ser simples por causa disso, porque não basta você evidenciar um argumento melhor. A emoção é que governa a vida das pessoas.